A minha consciência exige que manifeste publicamente as razões pelas quais não votarei pela reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Primeiro, líderes e pastores evangélicos associaram o nome de Cristo ao nome de Bolsonaro. Milhões de evangélicos seguiram esses pastores e líderes. Os cristãos do nosso país, portanto, encontram-se nessa eleição diante da oportunidade de corrigir esse erro perante milhões de brasileiros escandalizados com a decisão que tomaram. Segundo, não aguento mais ter um presidente que destila ódio. Não tivemos durante o seu mandato uma só semana sem que ele tenha causado ofensa, suscitado contenda, espalhado raiva, contribuindo para um clima de insuportável beligerância no Brasil. Terceiro, sou contra a meta bolsonarista de levar cada brasileiro a andar pelas ruas do país carregando na cintura uma pistola. Quarto, o comportamento do Bolsonaro durante a pandemia foi a maior afronta praticada por autoridade pública brasileira contra o povo brasileiro em toda a história da nossa nação. Repito o que disse ano passado, numa sessão da CPI da Covid no Congresso Nacional. Jamais vimos durante a pandemia o presidente da República derramar lágrima de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado, hospital para o qual tenha se dirigido a fim de comunicar ânimo aos nossos profissionais de saúde. Para nossa perplexidade e revolta, o vimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração, xingar jornalista, chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, ser visto alegremente andando de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília, prescrever remédios sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Meu quinto motivo tem a ver com o combate à corrupção. Quem realmente se preocupa com a corrupção haverá de combater sempre o regime que mais dificulta a sua investigação, elucidação e punição. O estado de exceção, que se fez presente durante o período da ditadura militar, tão defendida por Bolsonaro. Peço aos que declaram não votar incorrupto que me respondam às seguintes questões. Os escândalos de corrupção do MEC demonstram um governo comprometido com o fim da malversação de recursos públicos? A transparência nos gastos públicos é essencial para que corruptos e corruptores tenham seu caminho dificultado? Se sua resposta é positiva, então me responda uma outra pergunta. Como são gastos? Estou falando sobre orçamento secreto. 16,5 bilhões em emendas, sem que o povo brasileiro saiba quem pediu a grana, a razão dela ter sido liberada e como será gasta. O que você tem a dizer sobre a tentativa de obstaculizar as investigações que atingem a sua família, a família do presidente? Estou falando sobre as rachadinhas e compra de imóveis com dinheiro em espécie. O combate à corrupção não pode ser seletivo. Sexto ponto, jamais darei meu voto a quem celebra a memória de torturador. Numa sessão do Congresso Nacional, Bolsonaro dedicou seu voto a favor do impeachment da presidente Dilma ao torturador da ditadura militar, ex-chefe do DOI-CODE, coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, morto em 2015. Para quem não sabe, Ustra foi condenado pela justiça por sequestro e tortura. Sétimo, Bolsonaro apoiou atos antidemocráticos nos quais manifestantes pediam fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. A corrupção adoece a nação, mas o regime de exceção, o colapso das instituições do Estado democrático de direito ameaçam a preservação da espécie humana. Oitavo, Bolsonaro termina seu mandato entregando a nós brasileiros um país no qual milhões literalmente passam fome. Sei disso por manter contato direto com todos os bolsões de miséria do Brasil. Nono,
O fim do governo Bolsonaro representará o fim da relação promíscua entre o seu governo e as instituições que mais tiveram a sua imagem manchada pela aliança com o bolsonarismo: as Forças Armadas e a Igreja. Por fim, Bolsonaro usou a fé cristã. Foi batizado literalmente no Rio Jordão, frequentou templos, ofereceu cargos a pastores, mas jamais manifestou em seu comportamento aquilo que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se não deixarmos claro que o seu comportamento é incompatível com o cristianismo, e por isso não votaremos nele, estaremos simplesmente dizendo ao mundo que a mensagem de Cristo não faz a mínima diferença para esse planeta de injustiça, desigualdade e guerra.